Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, a gente sempre lembra do nosso parceiro patrocinador, a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui a gente gosta de história. Vocês sabem que a gente gosta. E a nossa convidada de hoje tem muita história para contar pra gente. Ela começou no direito ambiental e já me contou que continua nele, não desistiu não. E hoje tem uma atuação no mundo digital bem marcante. Seja muito bem-vinda, Natália Assunção. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no podcast e contar histórias sobre o direito, sobre a advocacia e minha vida, que estão muito interligadas. Aqui a gente só quer saber de histórias, aqui são os perrengues, aquela coisa que a série de TV não conta, né? Isso. Aquele glamour todo, será que é verdade? Já te falo que não. Natália, conta pra gente, por que o direito? Por que você escolheu o direito? Isso é muito bacana. Sabe que eu descobri que eu faria direito, eu tinha 10 anos de idade. Opa! Exato, 10 anos. Já tem história desde os 10 anos. Desde os 10 anos. Eu sempre fui, Carla, aquela criança que não porque não adiantava. Então, os meus pais sempre pelejaram muito comigo. Mas com 10 anos de idade, eu morava na cidade de Salvador e a gente estava entrando no supermercado. E eu estava entrando junto com a minha mãe e eu vi um menino de cor preta sendo obstado de entrar naquele supermercado. O segurança falando que ele ali não iria entrar. Para mim, aquela cena foi tão absurda. E aí a criança, né, não tem o preconceito realmente é do adulto, etc. Pra mim foi tão absurda que na hora eu parei, eu sempre coloquei as mãos assim na cintura, coloquei a mão na cintura e falei assim, se ele não vai entrar, eu também não vou. Uau! E a minha mãe, pelo amor de Deus, não se mete. Falei, não, mãe, a partir de hoje eu já sei o que eu quero fazer pra minha vida, eu quero fazer justiça. Não sabia muito bem que era faculdade de Direito, com 10 anos e tal, mas eu sabia que eu queria ir para a área de justiça, no ideal de justiça, que a gente sabe que infelizmente não é o que a gente vive, né? E aí eu decidi aos 10 anos e fui só amadurecendo essa ideia. No pré-vestibular eu tive uma quedinha por jornalismo. Meu pai falou, não, você vai pro direito, você faz jornalismo também se você quiser. E aí acabei entrando na faculdade de Direito e na faculdade de moda. Que as pessoas falam assim, como assim? Eu costurava as minhas roupas, eu adorava costurar minhas roupas. Então eu falei assim, eu vou fazer também moda. Mas o direito sempre foi a minha paixão, tanto que eu realmente continuei e me graduei na faculdade de Direito, bacharelado em Direito. Começa assim, sabe? Essa ideia de fazer justiça. Depois a gente foi aprimorando. E nunca pensou em fazer o direito da moda? Olha, na verdade, sim. Só que em algum momento ali na minha vida... Não se encaixou, né? Não se encaixou. Principalmente porque o direito ambiental sempre teve uma veia muito forte em mim. Sempre, eu desde os 3 anos de idade, eu faço limpeza de praia. O meu pai, ele é biólogo, ele sempre trabalhou com meio ambiente. Então, a minha vida eu respirava ali, meio ambiente, etc. O lado artístico também da minha mãe, a gente tinha, mas o meio ambiente estava ali. Então, o direito da moda, eu sempre soube da existência, achava muito interessante, mas nunca foi algo que eu quisesse estar ali. Até porque eu não estava morando nos grandes centros do direito da moda, São Paulo, Rio. Enfim, aqui no Espírito Santo ainda é muito iniciante. Existe, mas ainda é muito iniciante. Ai, que legal! E quais são as boas histórias que você se lembra, assim, até do período de faculdade? Não, porque você já começou a contar da história boa lá dos 10 anos de idade, né? Então, imagino que durante o curso você sempre foi a defensora, né? Então, e como que é a vida, né? A gente vai amadurecendo. Eu ingresso na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Eu sou um ano mais nova em relação às escolas e tal, eu entrei antes. E eu ingresso com 17 anos naquele fogo, naquela paixão de fazer justiça, de brigar por tudo e por todos e tal. E aí, assim, eu quando entro na faculdade, eu tinha uma certeza que eu queria ser professora.
mas eu ainda não tinha certeza se eu queria advocacia ou se eu queria concurso público. Eu lembro, inclusive, quando perguntaram, quem quer ser professor? Eu fui a única que levantei a mão. Ninguém queria ser professor. Mas eu venho de uma família de professores e, para mim, é uma função importantíssima e que deve ser sempre respeitada, que infelizmente não é. E aí, assim, tem várias histórias, mas uma que eu posso realmente me lembrar, eu tinha acabado de entrar no estágio, eu entrei no segundo período, um estágio voluntário, eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu estagiar, porque eu quero aprender, eu quero estar aqui, mas eu não sabia nada ainda, não tinha nem visto o processo, mas enfim. E eu estava estagiando no segundo GCRIM de Vitória, ainda na Cidade Alta e tal, chega uma moça muito nervosa, assim, tinha acontecido algo muito ruim com a família dela, tinha sido um abuso sexual com uma filha, etc. E eu me vi naquela hora, assim, meio que, não, peraí, eu vou com você na delegacia, e eu me envolvi de uma forma que eu falei assim, não, calma. Tempos depois, ela passou pelo processo criminal, ela me agradeceu muito, eu não tenho mais o contato com ela hoje em dia, mas avaliando essa situação, eu vejo assim, poxa, era muito mais o humano falando do que efetivamente o profissional, porque eu jamais poderia ter feito da forma que eu fiz, tipo, não, vem cá, vamos lá, eu vou com você na delegacia, a gente não poderia ter feito assim. Então, essa é uma história. Mas você foi na delegacia? Eu fui na delegacia. Fui na delegacia junto. E pra mim foi ótimo, porque foi uma experiência, eu nunca tinha ido numa delegacia. E foi algo, assim, fascinante. Tempos depois eu tive também uma situação de uma moça que trabalhava, ajudava minha mãe lá em casa, e a filha dela, que era deficiente auditiva, tinha sofrido um abuso também. Engraçado, né? Eu não sou da área criminal, mas eu tenho algumas histórias nessa área criminal. Ainda na faculdade, mas aí eu já tinha alguns anos de faculdade, então eu já sabia mais ou menos como é que funcionava, consegui encaminhar muito melhor, mas também fui junto. Então, assim, eu fui evoluindo, vamos colocar assim, da maneira que eu ia amadurecendo, eu também ia amadurecendo o meu profissionalismo perante o direito e essa vontade de fazer justiça, entendendo que a justiça não é feita pelas próprias mãos, muito menos pelo nosso senso de justiça, né? Claro. Então, fui evoluindo. Não, e esse é um amadurecimento de não se envolver, de aprender, né, a colocar uma barreira entre o seu cliente e você, uma barreira, assim, emocional, de você aprender a trabalhar, né, o emocional. Isso realmente faz parte. Mas você é daquelas que se emociona com o seu cliente, com a história, chora junto, porque teve gente que já passou por aqui contando, eu choro, eu já chorei. Hoje, como eu lido com a área empresarial, muita parte contratual, a própria parte ambiental, eu costumo dizer que é uma área do direito um pouco mais fria, mas não quer dizer que a gente não entenda ali, e na verdade a empatia é um dos fatores de sucesso para o cliente, né? Sim. Então eu tenho que entender o lado do meu cliente. Não é só um contrato que eu estou fazendo, eu estou ali tentando resolver e prevenir certos riscos, né? Não acredito nessa coisa de, eu vou blindar porque o risco é inerente à atividade, mas a gente se envolve sim. Já chorei, inclusive... Bom, como eu falei, né, o criminal, eu não sou criminalista, mas ele vai ali sempre margeando. Eu fui fazer uma audiência de custódia, na época eu tinha uma sócia, ela foi fazer, que ela era criminalista, mas eu estava acompanhando o caso juntamente com ela. E a gente consegue a liberdade. E eu nunca tinha participado de uma audiência de custódia, talvez era a minha segunda vez numa penitenciária. Quando a gente conseguiu e eu fui dar essa notícia para a família, eu dei chorando. Eu fui chorando, porque era uma situação realmente que a pessoa não tinha envolvimento e era uma situação que a gente sabia, a mãe ali, que estava presa, era o arrimo de família. Então, eu chorei junto. Tento não fazer, porque a gente tem que manter um pouco do profissionalismo. Mas é difícil, porque somos humanos, né? Então foi com essa cliente que você aprendeu a ir à penitenciária? Eu fui antes até. Eu fui antes com essa sócia, a doutora Ananda, ela foi minha sócia na época, que é criminalista. E, assim, costumo dizer que eu tiro o chapéu para os criminalistas, tá? Porque... Olha, a penitenciária é um local que mexe demais com a gente. Né? Mexe demais com o nosso senso de tudo, senso humano, senso de que sistema é esse, e que processo é esse, que justiça é essa.
Tem muito tempo até que eu não vou. Na verdade, tem uns 3 meses que eu fui lá, até por conta de um cliente empresarial, mas resolveu uma situação de um ex-funcionário, enfim. Mas é um local que, pra gente que não é da área criminal, é um local que nos muito faz impacto, questionar. Né? É bem... Mas vamos lá, você... no início da carreira, você começou com direito ambiental. Como é que foi isso? Que história foi essa? Eu costumo dizer que eu começo pela contramão, né? Todo mundo começa a advocacia generalista ou atacando para várias áreas para depois se encaixar. Eu já começo muito nichada, inclusive por muita influência do meu pai, é verdade. A gente fazia muitos trabalhos juntos e aí quando eu formei eu tive uma oportunidade de angariar alguns clientes na área ambiental e aí eu comecei muito nichada. Nessa época eu não tinha escritório físico e também não via muita necessidade de ter, em razão de eu ter que ir até os clientes. Então eu fazia home office. E aí, na época da pandemia, eu via muita gente falando assim, nossa, estou fazendo home office, estou perdida. Eu falei, nossa, gente, eu fiz home office durante 3 anos e era o máximo, assim, eu achava o máximo. Depois veio a necessidade de ter um espaço físico e tal. Mas eu começo na advocacia ambiental justamente por influência, por oportunidades. Eu sou a primeira advogada na minha família. Inclusive, alguns amigos do meu pai que eram advogados, quando eu formei, me aconselharam a não ir para a advocacia. Mas eu tinha muita certeza da advocacia, eu tinha muita paixão pela advocacia. E aí eu vou para a área ambiental muito mais por oportunidade. E que bom que eu fui, porque eu tive um grande aprendizado, eu tive a oportunidade de ter ali como clientes vários empresários que me ensinaram muito da vida empresarial e hoje eu levo esses aprendizados para os meus próximos clientes, né? E hoje, se eu estou na seara empresarial, contratual, é também por demanda deles, porque eu ficava ali, licenciamento ambiental e tal. Natália, mas tira uma dúvida aqui desse contrato social. Mas e o casamento? Qual regime tem que ser? E eu não sou familiarista, mas a gente acaba, querendo ou não, estudando e auxiliando o nosso cliente dentro das demandas que ele precisa, né? Claro, sem dúvida. Mas você já começou trabalhando em licenciamento ambiental ou você começou em demandas com multas, com registros? Como é que foi? Já foi. O meu primeiro cliente foi uma licença ambiental. Foi uma licença? Foi uma licença ambiental. E assim, não é uma história emocionante do ponto de vista... te emocionou? Não, mas foi uma grande vitória, porque na faculdade de Direito eu tive a matéria de Direito Ambiental. Antes mesmo de fazer a matéria, eu já sabia muita coisa, porque eu já estudava, já auxiliava meu pai. E quando eu tive esse processo de licenciamento, eu falei assim, e para onde eu vou? Onde que está escrito? Em qual órgão eu vou? Qual é o sistema? Peticionamento? Não existe isso. Hoje em dia, eu costumo falar isso, eu estou falando de quase 12 anos atrás. Hoje em dia, você tem nos sites, por exemplo, da prefeitura, todo o passo a passo, o requerimento, onde você vai. Muitos são online. Antigamente... eu tive que, tudo bem, onde que é? E fui. E o tanto de papel que Nossa, e imprime estudo de impacto ambiental. E aí você tem que ver, precisa de relatório, não precisa de relatório. Mas foi ótimo, foi um grande aprendizado. Tanto que depois que a gente conseguiu o licenciamento ambiental, uma das condicionantes, né, foi justamente a gente fazer o treinamento desses funcionários para eles entenderem a importância da educação ambiental. E esse empresário me pediu que eu fizesse o treinamento. Imagina, eu tinha uma franjinha aqui, eu estava com 23 anos nessa época, e eu dei um treinamento para 200 funcionários. Então, assim, eu estava falando ali com 200 funcionários. Graças à minha veia artística desde cedo, eu não tive muito problema ali em estar falando. Mas, sem dúvida, que a insegurança bate, até porque estava recém-saída da faculdade, quem era a Natália, e eu estava ali aprendendo. Mas foi fantástico. Que bacana, que bacana. E tenho certeza que depois vieram outros, Sim, né? Graças a Deus. Vieram outros licenciamentos e tal. E teve alguma história, assim, dentro da área ambiental que te chamou muito a atenção, que você recorda? Carla, o que eu costumo dizer? Na área ambiental, infelizmente, hoje em dia já melhorou, mas a gente ainda pode ir muito além. A gente tem um desaparelhamento muito grande nos nossos órgãos, tanto municipais, estatais, quanto federais.
a gente tem bons técnicos, mas a gente tem bons técnicos extremamente legalistas. Então, aquilo que não está na legislação, eu também não olho. E o que isso acontece? Acontece que muitas vezes você tem um empreendimento que ele não consegue ir à frente, não consegue gerar empregos, não consegue gerar renda, não consegue ser tributado, justamente porque ele esbarra num critério legalista que poderia, pelo agente ali, né, o agente municipal, estadual, federal, poderia ter sido revisto. Eu não estou pedindo nenhuma contramão da lei, isso a gente não pede, mas muitas vezes o processo ele fica extremamente burocrático. Sim. Em razão do agente ficar dessa forma, sabe? Então é uma luta muito grande que a gente tem de conseguir primeiro o próprio acesso, que está cada vez mais difícil. A informatização é muito boa, eu sou super a favor, mas você não pode perder o acesso ao agente. E aí eu tive, por exemplo, um empreendimento que eu consegui licença de uma área e não toda. Uma área você consegue, mas a área toda você não consegue. E eu falei, tá, mas e o que eu faço só com uma área? Ele precisa operar, ele precisa começar a fazer a operação. Era uma fábrica de medicamentos e a gente conseguiu a licença ambiental para um galpão e para outra eles não estavam querendo liberar. E falei, gente, mas é um do lado do outro. Então você me explica o que está acontecendo. Então, assim... É complicado, requer um jogo de cintura muito grande, e a área administrativa, ela ainda tem um quê de artesanal, de arcaico. Ai, qual é o prazo? O prazo é o prazo, quando der. E você falar isso para o empresário, seu cliente não quer saber que é quando der. Não, ele quer resolver o problema. Exatamente. Ele quer a solução. Mas é isso, a gente vai no jogo de cintura. E você já brigou muito com o fiscal, com o administrativo, já brigou muito? Olha, apesar da minha mão na cintura, assim, eu costumo ser muito, muito tranquila, assim. Eu até tenho uma advogada lá no escritório recém-formada, e todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, diligência, eu chamo sempre ela e eu falo assim, olha, você tem duas formas, ou você bota o pé na porta e fala, por mais que seja o seu direito, você tem essa forma, ou você bate na porta, pede licença e com muita educação, com um sorriso no rosto, você fala. Eu geralmente escolho sempre a segunda opção. É óbvio que existem situações em que, infelizmente, a educação não resolve e aí você precisa fazer valer o direito do seu cliente. Mas eu sempre prefiro, de fato, o sorriso no rosto, a educação e aí você tentando conversar para conseguir o que é de direito do seu cliente. Até porque, às vezes, as limitações do próprio poder público, do próprio agente que está ali, é fundamentada na interpretação da lei que ele tem, né? Sem dúvida. Então, às vezes, querer fazer uma interpretação diferente exige uma conversa, sem dúvida, né? Com bom senso, com educação e tudo mais. Falta às vezes, mas a gente vai levando. Sem dúvida alguma. E hoje você tem um escritório com o seu noivo. Outro desafio. Não, já ia perguntar, como é que é essa coisa? Não tem briga? Como é que funciona essa sociedade? Já passamos por diversos caminhos, assim. E hoje a gente entendeu que o modelo que dá certo é o modelo em que ele fica mais no backstage e eu fico mais na frente da atuação. E fundamental para que desse certo é que a gente soubesse dividir. Claro que acontece, às vezes a gente está tomando café da manhã e o cliente tal, acontece, não vou dizer que não acontece, mas a gente consegue separar muito bem hoje em dia e ele me auxilia muito, assim, eu não tenho como não agradecê-lo por isso e a gente consegue fazer de uma forma muito saudável o nosso trabalho. Ele confia muito na minha competência. Quando eu falo, olha, eu acho que essa tese a gente deve seguir dessa forma, ele geralmente segue e a gente vai contribuindo um para a técnica do outro e vai conseguindo. É um desafio porque a gente, querendo ou não, tem ao seu lado a pessoa que você também tem um relacionamento amoroso.
Então, não é só um relacionamento societário, né? Eu costumo dizer que a sociedade é um casamento também, só que não envolve o relacionamento amoroso. Enquanto que o casamento, o noivado, o relacionamento amoroso, você tem, né, todas as outras nuances. Então, é um desafio de todo dia respirar fundo, peraí, às vezes eu tô falando aqui com meu sócio, não é com meu noivo, vamos lá. E a gente tenta fazer com que isso dê certo. E os nossos clientes gostam muito, assim, quando eles descobrem que a gente, vocês são noivos, que legal e tal. E eles veem, nossa, mas vocês se tratam assim, Gustavo, Natália? Eu falo, aqui ele é Gustavo e eu sou Natália, doutor Gustavo, doutora Natália. Eu não gosto muito do doutor e doutora, mas enfim, né, pelo formalismo às vezes a gente usa. É um desafio, mas é um desafio bom. Que legal, que legal. Já estão construindo, né, algo juntos. Sem dúvida, sem dúvida. E você tem um trabalho muito... Hoje você tem um trabalho junto da advocacia jovem, né? Como é que é isso? Você desenvolveu um método? Você, assim... Conta pra gente, como é que é esse seu trabalho com a jovem advocacia? Começa lá atrás, quando eu me formei, fui pegar a minha carteira, à época era presidente Homero Mafra, na presidência, e eu escuto no dia que eu fui pegar a minha carteira de uma tal de CAIC, Comissão Estadual do Advogado e Início de Carreira. Na época ainda era... de carreira, ainda era esse nome. E aí eu falei assim, nossa, que legal, deixa eu conhecer. E eu comecei a frequentar a OAB, como ouvinte, participei ali da CAIC enquanto ouvinte. Na época tinha eleição de comissão, e dessa comissão específica, no regimento havia isso, e aí fui galgando ali, subindo, vamos dizer assim, os cargos, cheguei até a presidência dessa comissão. Depois essa comissão muda de nome, a gente tira o advogado e bota da advocacia, né? Então, Comissão Estadual da Advocacia e Início de Carreira, que hoje é a nossa OAB Jovem. E foi ali na comissão, Carla, que eu comecei a ver o quão necessário é a capacitação da jovem advocacia. A faculdade, ela cumpre um papel muito importante, mas ela cumpre um papel para que você saia de lá bacharel em direito. Quando você é jogado no mercado de trabalho, literalmente, né, o mercado jurídico ele te engole se você não se capacitar. Então você sai da faculdade, ok, você passou na OAB, parabéns, mas e aí? Como é que é captar um cliente? O que eu preciso fazer para tratar esse meu cliente, fidelizar esse cliente, abrir um escritório? Qual a estrutura que eu preciso? Como que eu faço para peticionar? Porque a gente aprende o básico na faculdade. E, de novo, ela cumpre a função que tem que cumprir. Que é a capacitação técnica. Exato. Aí você tem uma capacitação, eu costumo dizer que a gente tem 3 pilares de capacitação, né? A técnica, que a faculdade deveria cumprir. Exato. A prática, que uma parte a faculdade cumpre, mas a outra... Ou pelo menos te exige, né? Um cumprimento. Isso, mas a outra é na experiência, é no trabalho mesmo e na capacitação. E a parte da habilidade comportamental, que é justamente onde entra a negociação, a parte da oratória, a parte da captação de clientes, da gestão de pessoas e processos. Do empreendedorismo. Com porque certeza. A advocacia nada mais é do que uma empresa. Com certeza, né? Com certeza. É um empreendedor ali. E aí eu fiquei na CAIC enquanto presidente durante 6 anos. Foi um grandíssimo aprendizado para mim. Eu tenho hoje a grata satisfação de ter muitos colegas falando que eu influenciei a vida deles e que eu influencio a advocacia deles, tanto aqui no estado quanto nacionalmente. A gente fez esse trabalho. Quando eu saí do sistema, não saí do sistema OAB, que eu não gosto nem de falar assim, né? Mas quando eu dei uma pausa do sistema OAB, eu continuei recebendo demandas. Infelizmente, todos os dias eu recebo alguém me questionando ou desabafando que quer desistir da advocacia. Porque a advocacia está muito difícil e tal. E quando eu começo a conversar com essas pessoas, eu verifico que falta justamente esse pilar prática e o pilar habilidade comportamental. Muitas vezes a técnica ela até tem. Ela até aprendeu, ela até sabe, mas o restante ela não tem e por isso ela não consegue se manter no mercado jurídico. Uhum. E aí surge o método contrato fechado, que é um método justamente para quem está
começando na carreira, para quem está fazendo transição de carreira, para quem está se sentindo perdido mesmo no mercado jurídico. É um basta, não, você não precisa desistir da advocacia. A advocacia tem um leque gigantesco. Enorme. E assim, a advocacia não é atuação judicial. Não, de forma alguma. Pelo contrário, né? Hoje ganha muita força essa advocacia preventiva, essa assessoria, a consultoria, né, uma atuação extrajudicial. Com certeza. E surgem novas áreas do direito todos os dias. Novas demandas todos os dias. A gente não falava, por exemplo, hackearam a minha conta no Instagram. Há anos atrás isso nem existia. E hoje já é um nicho de mercado que tem vários advogados atuando. Então, eu crio o método numa intenção de continuar auxiliando aquelas pessoas que eu sempre auxiliei, mas agora de uma forma com conteúdo, né? Com uma forma didática. Porque às vezes eu auxiliava uma pessoa, agora eu posso auxiliar centenas de pessoas com essa forma. E eu sou muito apaixonada verdadeiramente pela advocacia. E quando alguém me fala que eu quero desistir da advocacia... eu entristeço. Nossa, isso me dá uma dor no coração muito grande, porque eu falo assim, não, você não precisa. Tem altos e baixos, claro. Tem desafios, muitos. Mas tudo tem. Com certeza. Tudo. Com certeza. Pergunta para o médico iniciante de carreira. Pergunta para o engenheiro iniciante de carreira. Exato. Qualquer área... O início de carreira, aliás, assim, não só o início, mas aquela manutenção, a história toda, tem desafios, tem altos e baixos, tem investimentos, Com certeza. E o que você vai fazer com o conhecimento é o que diferencia. Sim. Né? E a gente tem um dever, e assim, parabéns, porque você também cumpre esse dever, eu encaro como dever, mas a gente tem o dever de valorização da classe. Sim. A gente precisa entender que a valorização não é apenas o não aviltamento de honorários, também, mas é a união da nossa classe. A gente vê muitas vezes a classe unida de 3 em 3 anos, quando tem as eleições para cargos ali no sistema OAB, mas e o resto? É inadmissível para mim entrar numa sala de audiência, por exemplo, tratando o colega que está do outro lado da mesa de forma desonesta, de forma discordial. É inadmissível. Porque ele é o meu colega e ele está fazendo exatamente a mesma coisa que eu, só que em lados opostos. E a advocacia, ela se perdeu um pouco. Você citou, por exemplo, os médicos. Busca aviltar um médico. Busca falar mal de um médico. Você tem uma classe toda por trás. Na advocacia, você se perde em relação a isso. Você encara o seu colega como um concorrente, por isso você não pode tirar dúvida dele, por isso você não pode ajudar ele. E isso é inadmissível, porque tem espaço para todo mundo. Nem que seja matemático, sabe, Carla? Se a gente fizer matemática, a gente vai ver que tem espaço para todo mundo. Claro que sim, claro que sim. E você falou... Você tocou num ponto interessante. Você já passou por situação de sair, às vezes, de uma mesa de negociação ou de uma audiência, conversando com o advogado da outra parte de forma tranquila e o seu cliente questionar o que é isso? Eu já briguei com um cliente, com uma cliente em audiência, porque ela destratou o advogado. Sério? Porque ela, assim, não vou falar palavras de baixo calão, mas assim, ela desferiu palavras para o advogado, sendo que ela estava com raiva do ex-marido dela. Então, e aí na hora eu falei, excelência, pela ordem, e aí eu falei com ela, falei, olha, você não pode destratar, mas você é minha advogada. Eu falei, continuarei sendo. Mas se eu não fizer isso, eu não tenho como continuar com o meu profissionalismo. Falei, doutor, o senhor me perdoe, nessa postura inadmissível. Na hora ela não entendeu, mas depois ela me pediu até desculpas. E eu falei com ela, falei, o advogado não tem absolutamente nada a ver com a sua mágoa com seu ex-marido, com toda a situação que você está passando. E, assim, algumas pessoas até falam assim, você tá doida, pirou, você vai perder o cliente, assim. E não perdi. Não perdi. A postura, ela é muito importante. Pelo contrário, exatamente. A postura demonstra muito do que você é.
Porque eu falar que eu sou algo é uma coisa. Eu demonstrar aquilo que eu sou é muito diferente. É aquela coisa, né? Muitas vezes o cliente também se conecta com você pelos seus valores. E se Sem você dúvida. deixar passar algo nesse sentido, você relativiza os Sem valores. dúvida, sem dúvida. É aquela história do jeitinho. Ah, não tem um jeitinho? Olha, não tem. Jeitinho, não. A gente encontra a melhor solução aqui pra você, mas eu não vou ficar dando jeitinho. Eu não sou profissional de ficar dando jeitinho. E isso é muito importante. Você manter essa postura, algumas pessoas podem até achar, mas você se fecha. Não. Não. A gente fideliza cliente dessa forma e a gente consegue que aquele cliente esteja sempre ali pra você e fazendo ainda um boca a boca que é o melhor que tem, assim. Eu tenho vários clientes que vieram de outros clientes que indicaram, então isso é muito positivo. E férias? Tira férias ou não? Tá sempre antenada com os seus clientes? Porque empresário, sim, você falou que tá de férias, ele quer saber se o dele tá resolvido. Pois é. Eu disse que esse ano eu tiraria. Ah, você disse, ainda não. Eu disse. Não, meu celular fica de plantão, mas eu costumo tirar um recesso de alguns dias, só que é o celular de plantão, né? Assim, pode acontecer de qualquer minuto, ligou. Eu tenho um cliente que é um supermercado, por exemplo. As datas festivas são as datas que ele mais está ali. Mais movimento. E aí eu falo, pode me ligar, não tem problema, eu tô aqui à disposição. A gente deixa tudo organizado para não precisar, mas precisar não tem jeito. E teve já algum caso, assim, de demanda, assim, muito urgente, que você, em datas festivas, que você lembre? No Natal eu fui parar numa delegacia pra... Você e as delegacias, Natália. Eu e a delegacia. Mas foi para fazer na época não era ainda todo informatizado, foi necessário para fazer um boletim de ocorrência de furto ocorrido dentro do estabelecimento. E aí eu precisei ir juntamente com o cliente para auxiliar. Eu não posso falar para ele, não vou, é Natal. Não. Falei, tudo bem, tô parando aqui meu almoço, tô indo. E foi. Tem jeito. Você faz ou fez um MBA em marketing digital? Eu faço, tô finalizando agora. Que bacana! Carla, eu encaro que o profissional do direito, ele não pode ficar apenas no direito. Apenas com muitas aspas, né? Porque a gente sabe que é extremamente amplo. Mas para que eu possa ser uma profissional melhor, eu entendo que eu preciso me capacitar em outras áreas. E o marketing hoje, ele é essencial para todas as profissões. Então, hoje eu estou finalizando o de marketing e de psicologia também positiva. Olha que legal! Para a área justamente de habilidades comportamentais. E eu encarei como uma capacitação para melhorar a minha advocacia. Então, assim, é fantástico. São palavreados muito diferentes, é um mundo muito diferente, mas está sendo muito bacana. Está sendo um aprendizado muito bom. Que legal! Mas eu concordo com você. Eu, na época que eu fiz faculdade, eu já fiz 2 faculdades. Uma de manhã, outra noite. Eu fazia administração de empresas, porque eu gostava da área empresarial. E então, eu sempre achei que a gente precisa se complementar, né? Então, já fiz MBA em gestão, acho que a gente precisa realmente fazer, até para oferecer uma visão mais completa para o seu cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E eu vejo que bacana. Natália, agora a gente entra num momento da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo e você me diz o que vem à cabeça. Vamos lá. Nunca diga para uma advogada. Ai, nunca diga para uma advogada. Você cobra consulta? Porque você cobra. Com certeza, com certeza. Alvará é? Alvará é resultado de um trabalho bem feito, vamos colocar. Direito nas redes sociais? Necessário, mas com limites. A gente não tem uma internet sem lei e tem muita gente dando dica errada por aí. É verdade. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Calma, resiliência. Você vai plantar muito, mas quando colher também vai ser muito bom. Justiça é? Justiça é você conseguir uma solução adequada e com bastante empatia para o seu cliente. Legal. O que mais te irrita num processo? A amorosidade.
Com certeza. Morosidade, com certeza. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Depende, aqui vai ter que ser um depende. Se for uma audiência, né, que não envolva provas, principalmente testemunhais, penso que virtual não há problema. Agora, com a produção de provas, eu penso que o virtual a gente perde muita regularidade do rito. Aí eu preferiria virtual, presencial. Nunca comece uma sustentação oral com? Pedindo desculpa se gaguejar, pedindo desculpa porque tá nervoso. Tá nervoso? Vai com nervosismo mesmo, mas não pede desculpa, não. O que você falaria para alguém que diz que advogado tem vida fácil? Me acompanha? Quer passar um dia comigo? Se não fosse advogada, seria? Olha, eu acho que eu iria para a área artística, porque eu canto também. Eu acho que eu iria para a área artística. Muitas pessoas já me falaram sobre, né? Vai cantar, você canta tão bem. Mas a advocacia para mim é minha paixão. Daqui a pouco vou pedir uma palhinha aqui, hein? A gente dá. Natália, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi ótimo, adorei nosso bate-papo e já está convidada para vir outras vezes já para fazer um acústico, né? Perfeito. Perfeito, Carla, eu que te agradeço. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo seu projeto. Eu sou, assim, uma entusiasta dos projetos que a gente fala da advocacia para a advocacia. Para quem está assistindo a gente também é muito importante dizer, né, que a gente chegou a um patamar e a gente está sempre querendo alcançar novos patamares, mas a gente não chegou hoje. Não existe fórmula mágica, não foi agora, foi construindo. Confia, né? Confia que você vai conseguir também e conta com a gente, né? Porque a advocacia a gente não está sozinha. Isso aí, muito obrigada. Obrigada a você. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tem uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima!